Eu acredito que a maior parte do que eu fiz que deu certo foi manter a constância em tudo aquilo que eu precisava fazer no processo de recuperação. Inclusive, Isaac, que a gente afirma colaborar para o adoecimento humano, adoecimento mental, é a falta de autonomia, falta de competência e falta de autorrealização. Qual a importância de um propósito na vida de um acolhido dentro do tratamento para ele sair e conseguir realmente viver em sobriedade através de um propósito novo na vida dele? O indivíduo que ele não tem propósito na vida, ele não sabe para onde ele vai, ele fica rodando em torno dele mesmo. Eu tenho metas, eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho na minha cabeça a minha missão já organizada. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast e hoje a gente estamos aqui com convidados especiais. O conteúdo da mesa está pesada hoje, né, ô Pedro Gonçalves? É isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos que estão nos assistindo aí na live. E boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para você que ainda vai assistir o nosso programa Independência Química. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui produzindo conteúdo, falando de recuperação, sobriedade, dependência química, alcoolismo. E você aí do outro lado da telinha é o beneficiado com todo esse conteúdo que nós produzimos aqui. Nós sempre queremos atingir o profissional que trabalha com a dependência química, o familiar que está em sofrimento com seu filho ali na situação de uso de drogas e o dependente químico que por algum motivo consegue assistir e ver esperança nas nossas falas. Sejam muito bem-vindos ao Independência Química. É isso aí. Eu tô aqui hoje também, mais uma vez, e hoje a nossa psicóloga tá de volta aqui com a gente. Como que você tá, Jane? Tudo bem? Tudo bem? Bom, prazer estar aqui de novo no podcast. Como o Pedro falou, né, falar sobre recuperação, levar sobre conscientização a todo mundo que está em casa, não só para quem tem familiares ou quem está passando pelo problema, mas também profissional que quer ou tem interesse em conhecer um pouquinho da área. A gente vai falar também bastante sobre essa parte de como funciona lá dentro do centro terapêutico. É isso aí. Acredito eu que a maioria das adversidades que a gente vem encontrando no tratamento da dependência química, eu queria ouvir de vocês dois, são a questão do pós-tratamento. Porque na clínica de recuperação é toda uma estrutura para que esse paciente possa encaminhar dentro do processo. E saindo para fora, a gente está vendo muita dificuldade deles aderir ao processo de recuperação. Então, como que vocês vê essa situação do pós-tratamento? Sim, muito bom. Eu vou primeiro passar para a Jaine, para ela começar a falar, e aí a gente vai se complementando. Se você vê que eu deixei alguma coisa, você pode acrescentar, e se eu perceber também que ficou alguma coisinha, eu vou acrescentando, a gente vai meio que batendo um papo. Pode ser assim? Pode ser. Perfeito. Então, vou deixar a Jaine começar, e aí eu vou fazendo as pontuações enquanto ela fala. Aí, ela concluindo a fala dela, a gente vai se ajustando, né? Um falando, a gente vai fazendo um bate-papo bem legal. Bom, primeiro que você levantou uma coisa muito legal, Fernando, referente a essa questão da saída, porque para muitos a realidade é muito difícil e essa reinserção, retorno é muito fatal. Na verdade, a gente vê vários números. Hoje eu tive alguns atendimentos, inclusive teve um que falou, eu tive mais de 40 internação. Né? E ele fala de uma maneira também muito banal, banalizada, não dando tanta importância a essas reinserções, que na verdade são fracassos, falando da palavra manutenção aqui. Então, essas adversidades encontradas no pós-tratamento é reinserir esse cara de volta para a vida dele. E se ele passou a maior parte do tempo fugindo da realidade, se ele não estiver muito bem preparado, qual a chance dele querer encarar a realidade dele? É muito menor, muito pequena, na verdade. Então, acho que entra nessa questão das adversidades é conseguir entender que a realidade dele já não é aquilo que ele esperava, tentar fazê-lo entender o que está faltando na vida dele e conseguir plantar essa semente da manutenção. Porque se ele não aceitar o processo em que essa manutenção tem que ser sempre afirmada e reafirmada, ele vai voltar na estaca zero. Né? Então, acho que a maior parte de tudo isso é pensar que os acolhidos, pacientes, indivíduos, eles acabam parando de olhar para eles mesmos. Então, eles passam a imaginar que o problema foi curado, que foi embora, que não existe mais. Né? Então, quando a gente fala de dificuldade em arrumar trabalho, dificuldade em manter os relacionamentos, isso se mantém maior dificuldade por conta da falta de sobriedade. Então, quanto mais a pessoa não faz a própria manutenção, maior os problemas reaparecem. Então, hoje eu tive o contato com um paciente, inclusive, que ele falou assim para mim, eu estou tendo dificuldade em encarar a esperança de novo. Né, por conta de tantas internações, de tantas falhas e fracassos, dessa reinserção quando ele volta para a família, por exemplo, a forma como essa mãe recebe, ou a forma como ele cria expectativa de como a mãe iria recebê-lo.
né? Então, tudo isso colabora para que a gente afirme e aponte as dificuldades e essa questão das adversidades, ou seja, deixar o indivíduo preparado porque ele vai ter que encarar. Né? Exatamente. Agora, acrescentando no que a Jaine está falando, quando se fala de manutenção, logo nós imaginamos um carro, né? Enquanto ela estava falando, eu imaginei um carro que ele precisa trocar o óleo, ele precisa de combustível, senão ele não vai conseguir se locomover, ele precisa trocar essas correias, né? Eu não entendo muito de carro, mas quando eu olho para o meu carro, se eu não fizer a manutenção, ele vai parar. O dependente químico também, ele chega na comunidade terapêutica, na clínica, no consultório, no ambulatório, e ele inicia um tratamento. Esse tratamento ele é proposto para ele poder ter uma rotina, que nós chamamos hoje de cronograma, né, dentro da instituição. Esse cronograma vai trazer uma nova proposta filosófica de vida, para que ele consiga pegar essa nova filosofia que é sugerido pela instituição e colocar em prática. Quando ele conclui aquele período de internação, se ele não continuar fazendo essa manutenção ou seguindo esse cronograma, a probabilidade de recaída é muito grande. Então, nós só estamos aqui hoje afirmando a importância da manutenção, a importância de sempre parar no posto de gasolina, no pit stop e fazer essa reavaliação. Como é que está a minha vida? Eu saí do meu tratamento, será que eu estou indo para a minha religião de escolha? Estou fazendo terapia? Estou praticando esporte? Estou tendo contato com a minha família? Estou me alimentando bem? Estou fazendo os evites? Como é que está essa manutenção? E essa manutenção é extremamente importante. Eu acho que a gente também pode hoje colocar, inclusive aqui, eu acho que é bem-vindo nessas nossas falas, quais são as propostas de manutenção existente pós quando o indivíduo sai do tratamento, né? O que ele pode encontrar na rua que pode ser também de prolongar esse tratamento. É porque quando nós falamos essa palavra pós-tratamento, eu fico um pouco incomodado com ela. Porque o tratamento ele vai ter que se reavaliar, esse indivíduo ele vai ter que fazer uma autoavaliação, se analisar até os 99 anos de idade dele. Ele vai estar chegando lá na maioridade, ele vai estar chegando lá na terceira idade, quer dizer, e ele vai estar tendo que se vigiar, se policiar. E isso é o tratamento. O tratamento, então, ele é contínuo. Ele vai... precisa, né, desse período de autoavaliação. Então, ele vai pro resto da vida, ele vai ter que fazer essa manutenção. Então, quando eu falo que a palavra pós-tratamento me incomoda, a gente pode trocar ela por pós-internação. Pós-internação, o tratamento continua? Sim. Como? Aí na rua, agora que a gente vai falar sobre esses pontos, né? Eu queria até que você pontuasse agora, inclusive com o seu testemunho, com a sua vida, o que você fez, Fernando, quando você saiu da internação e que funcionou e que deu certo, que você continua até hoje usando como ferramenta, técnica de manutenção? Na verdade, eu acredito que a maior parte do que eu fiz que deu certo foi manter a constância em tudo aquilo que eu precisava fazer no processo de recuperação. Certo. Então, eu acredito assim, porque eu fui um cara que eu sempre desistia muito fácil das coisas. E eu consigo perceber que o dependente químico também é assim, né? Ele tá ali para correr uma maratona de 50 quilômetros, mas se preparou para uma de 5. Então, quando chega no meio do processo, ele não está preparado para correr o percurso completo. Então, assim, eu acho que a constância em tudo aquilo que eu fui fazer de mudança, por exemplo, se eu fui para praticar atividade física, tinha uma constância. Na questão dos estudos, constância. Trabalho, constância. Então, a constância de não deixar para depois, de dar continuidade naquilo que eu comecei, foi algo que virou uma chave aí e foi algo que eu consegui fazer, que manteve a minha sobriedade até hoje. Ótimo, maravilha. E eu queria saber o que fazer quando a pessoa ela sai do tratamento, mas ela volta para um ambiente que é propício para ela, para recaída. O que ela deve fazer para se manter na sobriedade num ambiente desse? Eu vou falar um pouquinho, aí eu já passo para a Jaine. É que quando nós falamos de programa de recuperação, a gente já tem, na verdade, na proposta filosófica dos 12 passos, os evites, né? Que a gente, sempre quando a gente olha para a Irmandade, no caso de Narcóticos ou Alcoólicos Anônimos, tem os, dentro do programa de recuperação, os evites, que a gente fala com frequência, inclusive, parece até frase de para-choque de caminhão, evite hábitos, pessoas, lugares, ressentimentos, mas não é só isso. O que faz o indivíduo voltar para esse ambiente que nós chamamos hoje de que ele vai promover a recaída, que é fator de risco, e o fator de proteção, ele não consegue ver como fator de risco. Ele ainda vê que aquele ambiente, que é um ambiente de possibilidades de recaída,
ele vai conseguir se manter com uma mentalidade, quando ele estava no uso de drogas, ele ia conseguir parar. Essa falsa ilusão de que eu tenho controle, de que eu consigo parar a hora que eu quero, quando ele conclui o tratamento e ele volta para o mesmo ambiente de recaída, que é um ambiente que vai promover a situação de recaída, ele acha que é uma falsa, na verdade, é uma falsa ilusão de que eu tenho controle, de que aquele ambiente não vai me influenciar. Mas nós sabemos que a influência do meio, ela tem possibilidades de aumentar a chance de recaída. E ele banaliza isso, porque ele entra nessa autossuficiência de que eu tenho controle, de que os meus amigos, eles podem me chamar, mas eu vou resistir. Mas essa pressão, né, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Já tem um ditado popular que fala isso. Uma hora ele brigou com a namorada, o cachorro latiu demais, o vizinho estava escutando funk, ele ficou nervoso, a situação do ambiente, já tem uma biqueira perto de casa, tem um bar ali próximo, aí ele vai pro alívio, que é a fuga da realidade, ele vai usar droga. Então, essa situação de ambientes, lugares, ele precisa realmente rever, porque senão a probabilidade de recaída aumenta. Muito bem colocado, Pedro. E também, para acrescentar, pensando que são indivíduos que muitas vezes, Isaac, eles não criaram responsabilidades esperadas pela idade em que estão, muitas vezes, né? Então, o uso de substância ao longo da vida fez com que eles tivessem comportamentos inadequados e não evoluíssem a parte de maturidade. Então, quanto a gente fala sobre os evites, fala sobre situações ou fatores de risco, muitos ignoram, porque não vê, na verdade, perigo aí, né? Então, essa falta de maturidade, de reconhecer esses problemas, ou seja, eu prefiro 1000 vezes falar que eu dou conta do problema, que o problema não existe, do que encarar a responsabilidade de falar, poxa, peraí, eu tenho um limite. Então, o fato de colocar o limite não quer dizer que é fraqueza, né? Então, quer dizer que você é responsável o suficiente para saber até onde você vai. Então, esses indivíduos, nessa parte da conscientização, a gente também vai trabalhar a responsabilidade e a autorresponsabilidade. Porque não adianta só eles entenderem os evites, se eles não entenderem a função deles na vida, né, desses indivíduos. Então, essa falta de responsabilidade colabora para eles se colocar em situações de risco, para eles não praticarem os evites e para eles terem essa falsa impressão de controle. Hoje eu recebi uma mensagem lá na rede de apoio diário, de uma família que, assim, né? Eu queria fazer essa pergunta na questão do pós-tratamento. Como que a família vai se posicionar? Porque tem um monte de família acompanhando nós e tem um monte de família que acompanha nossas redes sociais e está o tempo todo falando, né? Então, assim, como que essa família ela vai se posicionar se o paciente ele saiu do centro terapêutico ou saiu de qualquer comunidade terapêutica, ele tinha uma rotina, como o Pedro falou, um cronograma de atividades que ele seguia. E aí, de repente, esse dependente químico, ele sai da internação para começar um processo de recuperação para fora, porque a gente sabe que a recuperação é contínua, e de repente ele só se tranca dentro do quarto. Ele vai trabalhar, volta e se tranca dentro do quarto. Como que essa mãe ela pode se posicionar em relação a isso? Eu vou só usar o exemplo, tá? Depois o Pedro colabora aí. Um paciente, ele retornou e ele falou assim para mim: o meu motivo de recaída, Jane, foi porque a minha mãe, ela era muito autoritária na minha casa. Ela fazia eu dobrar a minha roupa de cama todos os dias. E eu estive em uma internação por 5 meses e eu já dobrei a minha roupa de cama todos os dias. Eu não quero mais fazer isso, né? Ou seja, esse cara, ele recaiu por conflitos envolvendo a família, por falta de compromisso, de disciplina, de atividades domésticas, né? Uma coisa muito banal. Ele começou a falar daí para mim, né? Que o motivo da briga da mãe foi por conta dessa falta de tarefa que ele não desempenhava em casa, porque ele já cansou de desempenhar em 5 meses. E a gente volta a falar sobre essa questão da importância de reconhecer certas deficiências ao longo do processo, até para a família que está em casa, que está ouvindo isso, conseguir ter uma comunicação aberta com esse acolhido, entender o que ele espera desse retorno para casa e o que vai ser de fato, né, feito pela família, porque ambos criam expectativas, né? Tanto a família quanto o acolhido vão criar expectativas. Então, o fato deles pensarem que a conversa não precisa acontecer, então o centro terapêutico já fez todo o trabalho, eles imaginam que a hora que vai voltar só flores, mas não é assim que funciona. Eles precisam na verdade, entrar em acordos importantes. Olha, a partir de hoje, as regras vão ser dessa maneira, a gente vai manter certas partes, ou partes do cronograma aqui dentro de casa. E uma das coisas que eu falei para ele foi, se a casa é da sua mãe, as regras é da sua mãe, né? Então, essa dificuldade também em aceitação. Então, ele saiu de um processo
imaginando que ele nunca mais ia ter que fazer nada em casa. Não Ou ia ter mais regras, normas, né? né? Ou seja, eu tô na minha mãe, eu tô, né, no spa. E, na verdade, não é assim. Essa mãe frequentou Amor Exigente, essa mãe sabe do cronograma, essa mãe também, né, acho que se importou com a disciplina, e essa mãe impôs isso. E aí gerou-se esse conflito. Então, é muito legal essa comunicação acontecer para que ele também saiba quais são os seus deveres em casa, né, direitos e deveres. A Jaine trouxe um exemplo que nós estávamos vindo para cá agora, no meio do caminho, a gente estava conversando, e um dos nossos amigos que estava dentro do carro, né, que está aqui hoje nos bastidores, ele falou assim para mim: Pedro, eu tive uma recaída, fiz um tratamento, tive uma recaída porque minha mãe, a gente teve uma discussão. E eu olhei para ele e falei: só por causa disso você discutiu com a sua mãe e resolveu usar droga? Aí ele não entendeu, mas na verdade ele estava querendo dar uma facada no peito da mãe. E ele não tinha mais palavras para agredir, ele não tinha mais como, de alguma forma, na discussão, ofender ela. Aí ele falou: agora eu sei como eu vou ofender ela. Inconscientemente, ele foi usar droga, sendo que... E aí eu perguntei para ele, assim, eu perguntei várias vezes, inclusive: você estava com vontade de usar droga? Ele falou: não. Você quis usar droga? Não. Mas eu só queria machucar a minha mãe. Entende? Então, por quê? Porque a mãe estava pegando muito no pé. A mãe estava bloqueando algumas situações porque estava vendo o comportamento do velho homem atuando novamente. Ele já tinha feito um tratamento e aí percebeu alguma coisa, foi cobrar, mas a autossuficiência, o ego, a prepotência, a arrogância não permitiu, levou ele para a biqueira como uma válvula de escape para poder atingir a mãe. Inconsciente, ele estava recaindo. É óbvio que os dois precisam de tratamento agora, tanto o filho como a mãe, porque essa mãe inconsciente também promoveu a recaída desse filho. É óbvio que agora, eu não tô culpando as mães, tá? Mas as mães precisam de tratamento. É que às vezes a gente tá falando aqui, o paciente ele vai ter que agora se autoavaliar o tempo todo, ele vai ter que... Mas e essa família? Será que ela está se cuidando? Que a Jaine, ela trouxe. A mãe foi pro Amor Exigente, a mãe se empoderou, a mãe começou a cuidar dela e a mãe agora começou a colocar responsabilidades, normas, regras, começou a colocar um regulamento interno. E vai acontecer isso quando o indivíduo voltar para casa. É a casa dela. E aí, será que ele tá com a habilidade de conseguir ver essa mãe agora diferente? Não aquela mãe boazinha que dá os 10 reais para ele usar droga, mas a mãe que fala não para ele. Como é que ele vai saber lidar com esse não dessa mãe, entende? Eu estava conversando outro dia com o Fernando sobre um assunto bem interessante. Vou aproveitar que tem 2 psicólogos aqui na minha frente agora, né? E a gente estava falando sobre propósito. Qual a importância de um propósito na vida de um acolhido dentro do tratamento para ele sair e conseguir realmente viver em sobriedade através de um propósito novo na vida dele? Eu vou primeiro falar, antes da Jaine falar, porque eu vou usar também o fator espiritual, tá? Nessa fala. É que quando nós falamos de propósito, nós estamos falando de metas e objetivos. O indivíduo que ele não tem propósito na vida, ele não sabe para onde ele vai, ele fica rodando em torno dele mesmo. E quando o indivíduo ele consegue montar dentro da internação o pós-internação com propósito, eu tenho metas, eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho na minha cabeça a minha missão já organizada, a probabilidade de recaída é menor. Por quê? Porque ele sabe para onde ele vai. E mesmo que ele tenha altos e baixos, ele entende que aquilo são processos do caminho. E esse processo vai acontecer altos e baixos. Mas quando nós falamos de propósito na espiritualidade, a gente não está trazendo somente a questão da psicologia para o tratamento. A gente, tipo assim, eu sei quem, quando nos 12 passos fala assim, eu fiz uma entrega ao poder superior, eu sei quem está me guiando, eu sei quem está me ajudando. Esse fator espiritual que tem no programa de recuperação nos dá propósito, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu tenho metas, eu quero ajudar a minha família, eu quero ser um bom profissional, quero ser um bom pai, quero ser um bom esposo, eu quero ser uma boa pessoa. Isso é propósito. Isso na espiritualidade é fazer o bem também para o próximo. O propósito ele tem que estar muito ligado naquilo que você vai fazer. Porque a honestidade rigorosa que a gente prega o tempo todo dentro da comunidade terapêutica é ser honesto consigo mesmo. E aí o propósito está ligado a isso e entra nos valores. Porque os meus valores, eu não vou ser corrompido para não cumprir o meu propósito. E aí, quando eu olho para os meus valores, eu falo, estou cumprindo o meu propósito, independente do que está acontecendo. Deu para entender, mais ou menos? Isso é espiritual. E só completando, né, a parte dessa questão do projeto de vida, né, dentro das variáveis, inclusive, Isaac, que a gente afirma colaborar para o adoecimento humano, adoecimento mental, é a falta de autonomia, falta de competência e falta de autorrealização.
né? Então, esses indivíduos que não conseguem desenvolver perspectivas, porque tem diferença em expectativa e perspectiva, né? Então, a expectativa está muito mais voltada ao que esperam dele. Então, esperam que ele estude, que ele arrume um emprego, que ele tenha uma família, que ele seja pai, que ele seja um bom empregado. Esperam dele. Mas as perspectivas é aquilo que ele está ganhando fazendo tudo isso. Então, ele está sentindo prazer em ser um bom pai, um bom funcionário, em estar na área de estudo que ele gostaria de estar, enfim. Né? Então, não adianta só ter expectativa e não ter perspectiva. E essa autorrealização está muito ligada a esse projeto de vida. Então, se ele não tem para onde ir, ou se ele não sabe para onde ir, fica muito mais difícil ele querer ter uma vida melhor ou com qualidade. Foi boa a pergunta do Isaac, porque esse dia no TikTok nós estávamos falando na reunião sobre propósito e a pessoa perguntou: mas eu nem sei, nem consigo reconhecer qual que é meu propósito de vida. E eu vejo também, baseado na fala dessa pessoa, eu vejo também que a dificuldade em voltar a sonhar de novo do dependente químico, ela é enorme, né? Porque parece assim, tirou a droga, cria-se uma apatia muito grande, uma falta de motivação de continuar seguindo em frente. Então, assim, como despertar essa pessoa? É para ela entender, não tenho propósito, não tenho sonho mais. E como que vamos fazer lá a equipe? Aí é para quem está estudando, para quem está buscando conhecimento para poder ajudar. Como despertar? Como que eu vou despertar? Ele chegou até mim, esse caso chegou até mim, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem motivação. A droga tomou todos os sonhos dele. Como despertar essa pessoa para ele começar a olhar para tudo isso? Quando a gente faz ele pensar até onde ele chegou e o que ele ainda pode fazer para a vida dele. Quando a gente começa a direcionar perguntas para esse paciente, ou até mesmo fazer algumas intervenções que faz com que ele tenha essas autorreflexões, ele começa a entender que falta muito e que faltou muito ao longo de tudo. Mas não numa perspectiva negativa, para ele entender que ele não conseguiu e não irá conseguir, mas no intuito de fazer ele entender que ainda ele vai conseguir. Né? Então, na verdade, deixar ele descontente. A palavra é essa, é confrontar ele mesmo. Então, eu tenho que deixar ele descontente com tudo que ele veio construindo, para ele construir diferente de outra maneira. Porque se ele está na zona de conforto, Fernando, se ele não está descontente, incomodado, ele vai sair para quê? Ele vai mudar para quê? Ele tem tudo que ele quer, né? É do jeito dele, não tem responsabilidade, não tem perspectiva, não tem projeto de vida. E tá tudo certo. Ele não se cobra. É cobrado dele, mas ele não se cobra. E às vezes, mesmo que é cobrado dele, o fato dele não se cobrar já é no sentido de desafiar quem está cobrando. Não, peraí, a minha família quer que eu faça isso, eu vou ser o oposto, porque agora eles vão ver o que eles merecem. Então, essa perspectiva, esse viés que o Pedro trouxe, né, da vingança, dessa questão de atingir pessoas da família, já por conta de feridas emocionais, por conta de vivências na infância, por situações que ele passou ao longo da vida, e isso não foi elaborado, isso não foi resolvido, né? Então, existe essa intenção, e, na verdade, quem está perdendo é ele. Porque ele não se questiona, ele não está incomodado com ele mesmo. Então, no momento que ele começa a se incomodar em estar no mesmo lugar, ele começa a querer evoluir. Né? Então, isso é um trabalho, lógico, para quem está ouvindo, parece muito fácil, mas é um trabalho construído com a equipe inteira dentro da unidade, dentro das atividades gerais, grupos, ou até mesmo de maneira individual, as atividades. Então, tudo isso é colocado para que ele comece a pensar mais em si mesmo e no que ele quer fazer da vida. Lembrando que essa fala, ela não é só para dependentes químicos, tá? Não é só para alcoolistas, porque o indivíduo que está no ciclo vicioso, liberação de dopamina através do TikTok, redes sociais, né? Que hoje a tecnologia, os jogos, né? Esses jogos, as bets que está em alta, não é só para o dependente químico que a Jaine está trazendo aqui. A pergunta do Fernando ela é muito pertinente para o indivíduo que está também caindo na depressão, que ele já está ali praticamente indo para uma ideação suicida. E o que fazer com esse indivíduo que está apático, que ele não está conseguindo mais ter liberação de dopamina, porque ele gasta tudo com os jogos, ele gasta tudo com a pornografia, ele gasta tudo com o uso de drogas, ele chega na nossa instituição. E aí esse indivíduo agora está com um rombo no coração, com um corte no coração, faltando algo. Eu escutei, inclusive, esses dias a Anitta falando isso, né, a cantora, ela estava falando sobre isso. O que eu fiz para poder preencher esse vazio existencial? Eu fui buscar essa busca que nós falamos o tempo todo dentro do programa de recuperação, a busca desse ardor, a busca desse amor. O Ronaldo Laranjeiras, que é um professor lá da Unifesp, ele fala muito sobre isso, né, que o dependente químico ele só para de usar droga quando ele encontra uma outra paixão. Eu falo que enquanto ele não encontrar um novo ardor para preencher esse vazio no coração,
que é, às vezes, substituído pelo uso de dopamina através das redes sociais, do uso de drogas, essa liberação de endorfina, noradrenalina, que são os hormônios que a droga promove, essa excreção desses produtos, né, que já tem no nosso organismo, esse indivíduo ele vai chegar na nossa instituição e se a gente não montar uma proposta filosófica prazerosa, ele vai ficar sem tipo assim, não tem mais sentido na minha vida. Porque tiraram o que eu mais gostava. Ele gostava de fumar um baseado, ele gostava de dar um teco na cocaína e agora não tem mais isso. E agora o que fazer? Eu vou ter que jogar bola, vou ter que tocar violão, eu vou ter que pular de paraquedas, eu vou ter que descobrir. E esse descobrir eu preciso me lançar. E dentro do plano de recuperação que a gente está falando aqui agora, de montar um propósito de vida, tem que ter esses novos desafios. Você tem que aprender uma nova língua, viajar para um outro país. Pedro, mas eu não tenho dinheiro. Coloca um tênis e vai dar uma volta no bairro aí na sua casa. Vai na esquina ali conversar com um novo amigo. Chama o vizinho do lado, pergunta o nome dele. Eu vou precisar preencher, eu vou precisar descobrir. Para descobrir, eu vou precisar me lançar. A Jaine falou uma coisa que é muito importante. Ela falou assim, ele tem que sentir uma dor. Ele tem que sair da zona de conforto. Ele tem que se sentir incomodado. Nós temos que confrontar. Tem até um teórico da psicologia que chama isso de castração. Ele precisa ser castrado pela própria vida para ele poder evoluir, porque no processo de evolução tem dor e ele não quer evoluir, ele quer ficar simplesmente na infantilidade. E nós precisamos causar, enquanto equipe multidisciplinar, essa explosão para ele romper essa bolha e chegar do outro lado e falar, pô, descobri um outro universo, olha aqui o paraíso. Mas ele não sabe que tem um paraíso. Apesar de todo mundo estar falando para ele, o paraíso para ele é só o uso de drogas, entende? A gente está falando, não, tem uma vida após as drogas. E aí ele, não, eu não tenho coragem, ele tem que se lançar. O dependente químico tem que ser corajoso nesse momento. Aí a gente chama isso de sangue nos olhos. Ele tem que ter garra, ele tem que ter disposição para conseguir sair dessa zona de conforto, que a Jaine trouxe muito bem colocado, e ele tem que sentir essa dor. E essa dor pode ser que ele encontre ou não o paraíso, ou ele encontre o inferno lá na frente, mas ele vai ter que continuar, porque depois do inferno tem o paraíso. Através das nossas redes sociais, a gente alcança muitas famílias, assim como muitos dependentes que não estão em tratamento. Mas tem muitas famílias que tiveram os entes deles dentro do tratamento. E eu vejo muito uma dúvida frequente, que é eles se encontram perdidos depois do tratamento, quando o ente volta para casa. Aí eu queria aproveitar que vocês dois estão aqui, eu queria que vocês dessem uma luz para esses familiares que se encontram perdidos num pós-tratamento, numa pós-internação, igual você disse, Pedro. Bom, primeira coisa é entender que essa família precisa de informação, né? Então, o perdido já está dizendo para mim que essa família não foi acompanhada, né? Porque essa família foi bem acompanhada. Ela permanece doente, né? Isso. Se essa família foi acompanhada, ela não estaria perdida. Talvez ela estaria desconfortável, talvez ansiosa, mas o perdido a gente já diagnostica com o sentido de falta de olhar para ela, falta de intervenção, falta de orientação, né? Então, quando essas famílias se encontram nessa situação de estar perdidas, né, de estarem perdidas, a primeira coisa é elas buscarem essa informação. Então, a pessoa não precisa estar no momento de internação, o filho dela não precisa estar internado para ela buscar informação. Ela pode buscar informação em vários lugares, inclusive nos processos ambulatoriais também, né? Mas o fato delas estarem mais conectadas à internet ou mais engajadas ou familiarizadas com pessoas, elas podem sair dessa ideia de não saber o que fazer e buscar essa informação para saber o que fazer. E eu estou falando aqui de meios sem custo. Mas também existe, né, aí, movimentos em que essa pessoa pode pagar um especialista, né, pode ir atrás de um profissional. Inclusive, tem também disponibilizados profissionais gratuitos, né, na rede. Talvez não no momento que ela precisa, esse é o problema da rede, mas tem, né, disponibilidade. Então, essa pessoa tem que se informar do que ela vai passar. Quais são os seus próximos passos, o que ela deve e não deve fazer. Porque eu acho que o fato de estar perdida eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu vou fazer a partir de agora. Então, se eu cedo demais para o meu filho ou para minha filha... A gente fala de filho aqui, galera, mas de um meio geral, pode ser mãe, pode ser tio, né? Marido, esposa, né? De um meio geral. É que a gente está muito... a gente repete muito a questão pai, mãe e filho, né? Isso. Mas vamos lá que a pessoa tem um sobrinho, e esse sobrinho é muito próximo. O que eu faço, né? Então, o fato de você ter mais consciência de não errar, não quer dizer que você não vai errar. Mas você está tendo consciência de evitar o erro. Isso ajuda muito nos próximos dias e nas semanas seguintes dessa pessoa que retorna para casa, né? Então, é tomar muito cuidado para evitar o erro, não é de errar, mas para evitar. E poder ter a maior informação possível, né? Então, isso acaba colaborando.
Foi muito boa, eu só vou resumir porque eu vou fazer uma pergunta pro Fernando aqui também agora. O Isaac perguntou como essa mãe consegue sair dessa dor, porque assim, a doença que ela está acometida, que é a codependência, ela agora não tem mais sentido, porque a vida dela era cuidar dessa ovelhinha que estava com a perna quebrada usando droga. Agora a ovelha voltou para casa com a perna boa. Então, o que fazer agora? A minha vida não tem mais sentido. E isso é uma característica da codependência, entende? A codependência, ela tem certeza que ela vai salvar o filho. E quando o filho volta salvo, entre aspas, ele não está usando substância psicoativa. Ele saiu do tratamento, da internação e voltou para casa. E agora essa mãe continua adoecida, porque para ela parece que não tem mais sentido. Porque a minha vida só tinha sentido quando eu pegava o meu filho no colo e ficava andando na rua chorando, ai, meu filho tá usando droga. E todo mundo falava, ai, tadinha dela, tadinha da Dona Maria, tadinha dela, tá em sofrimento. E ela gostava desse tadinha, entende? Aliviava e fazia a manutenção dessa autopiedade, que é uma das características da doença da codependência. Agora, essa mãe, se ela não se tratar, você percebe que ela vai promover a recaída inconsciente desse indivíduo só para ela voltar ao estágio de cuidadora? De salvacionista? De maneira inconsciente, Inconsciente. Né? Não, mas é legal você voltar essa pergunta, mas vamos continuar aqui, que aqui tá interessante. Porque, então, ele foi tratar, existe a codependência, no caso aí, vamos falar de uma atadura emocional. Exato. Uma atadura emocional que foi criada e ele foi se tratar e agora essa pessoa se abandona para tentar viver a vida daquela pessoa, para tentar salvar no circuito salvacionista. Isso. Então, assim, e agora? Como fazer esse desligamento? Aí entra o desligamento emocional, que é totalmente diferente do abandono, né? Quando a gente fala desligamento emocional, eu já facilitei algumas aulas e os alunos ficam assim, nossa, você falou desligamento, né? Mas espera aí, o desligamento vem do termo perder vínculo com a parte patológica, a parte doença, né? Então, quando eu faço o desligamento emocional, é desse excesso, ou seja, dela poder viver a vida dela, para ela poder voltar a ter as perspectivas dela voltar inclusive a ter prazer na própria vida, né? Exercer papéis que ela parou de exercer como mãe, como mulher, como filha, como neta, enfim. E para o homem também, como pai, como tio, né? Então, quando a gente fala de desligamento emocional, é o me desligar da parte doente desse vínculo relacionamento, pensando que é um vínculo, na verdade, disfuncional. É uma relação disfuncional que foi criada, né? Então, ela passa a querer curar tanto o outro que o outro até deixa de olhar para ele porque já tem quem está olhando. Para que eu vou olhar para mim se eu tenho essa plateia toda, que no caso é o pai e a mãe, às vezes só a mãe, né? Então, ele não quer olhar para ele, não precisa. Então, quando esse desligamento emocional acaba acontecendo, ela ajuda não só a relação codependente, mas a relação do dependente químico poder ter essa autorresponsabilidade. Porque agora não tem ninguém olhando para ele. Agora ele tem que olhar para ele, tá? Então, esse desligamento ele funciona para as duas partes. Para as duas partes. Exatamente. Eu presenciei uma cena essa semana passada, bem pertinente ao que nós estamos falando. A mãe foi levar umas comidas para o filho enquanto ele estava internado em uma certa clínica, que eu estava ali na frente da instituição, e o diretor falou para ela, a senhora já trouxe a semana passada bastante comida para ele, né? Essas balas, doces, Danone, guloseimas, isso. E aí ele falou, não tem como, senão vai encher de barata, rato. E ela insistindo, querendo levar as coisas. Aí o diretor, para dar um alívio para essa mãe, falou assim, eu vou pedir para um monitor ir lá no quarto dele, porque lá nessa unidade tem o frigobar, para ele dar uma olhada no frigobar e ver se ainda tem bastante comida. E o rapaz voltou. E eu tava ali meio que perto do portão, ouvindo, vendo toda essa história. E aí eu vi que ele falou, ainda tem bastante coisa. Ela falou, mas e se eu não... E ela trouxe uma caixa, Fernando, de bastante coisa, assim, uma caixa. E eu vi a cara dela, ela tendo que voltar. Eu não tô falando isso com prazer, né? Tô falando da doença, onde ela tá instalada. Ela não... O filho tá internado, vai ficar lá 6 a 9 meses no tratamento. E ela tá pensando, será que ele tá tomando Danone? Será que ele tá tomando Yakult? Será que ele escovou os dentes hoje? Aí ela liga toda hora. Então ela voltou com a caixa com uma cara, tipo assim, derrotada. Essa mãe, eu queria que você entendesse, familiar, você que está do outro lado, que agora é hora de você cuidar da sua vida, entende? Enquanto esse residente está em tratamento, porque ele está sendo cuidado por um médico psiquiatra, psicólogos, terapeutas, enfermagem, os monitores, os profissionais que tem dentro dessa instituição.
Então não precisa necessariamente agora ficar o tempo todo se preocupando se ele tomou Danoninho ou não. Ele vai conseguir sobreviver. Ele não estava sobrevivendo até então porque ele estava no uso de drogas, então estava com probabilidade de morte. E eu sei essa dor que a família sente, mas agora é hora de deixar esse filho voar. Agora tá na hora de deixar esse filho bater essas asas e levantar voo para conseguir sobreviver sozinho. Porque ainda ela está com a doença aflorada, ela não pensa nela, ela não vai no cabeleireiro, ela não faz a unha, ela não vai conversar com as amigas, ela não busca uma espiritualidade, ela não faz terapia, ela não vai no amor exigente, porque ela fica pensando, será que o meu filho tomou Danoninho hoje? Será que ele tá tomando remédio? Será que jogou bola? Será que ralou o joelho? E essa doença, ela continua. Ou seja, o autoabandono aconteceu. Ela não consegue pensar nela, ela só tá pensando na ovelhinha com a perna quebrada dentro da instituição. Não, legal, porque assim, muitas vezes a gente vê, o que você falou aqui agora, a gente presenciou dias atrás, uma proposta de tratamento que era de 90 dias, ela se tornou de mais ou menos uns 50, porque todos os dias a família estava lá para levar alguma coisa, e todos os dias queria dar uma olhadinha. E aquela questão de cuidar, aquele cuidado, atrapalha muito, né, o processo, porque é que nem a Jaine falou lá naquela resposta que ela deu. Esse processo, ele precisa, neurologicamente, ter percas. E uma das percas são ele passar por um processo que ele não tinha na casa dele. Esse corte do cordão umbilical, realmente, né? Enquanto não acontecer esse corte dessa mãe querer o tempo todo carregar no colo, esse filho vai estar um adulto, uma criança no colo dessa mãe, com Sim. comportamentos infantis. Então, assim, e aí na hora do desligamento é a parte mais difícil. Não consegue fazer esse desligamento emocional. Então, assim, e a gente vai orientando, e a gente vê que não tem êxito. A gente está tentando fazer esse processo de orientação e vê que não tem êxito. Quando não tem êxito, é esperar um despertar ou é continuar na abordagem? Olha, os profissionais nunca vão esperar. Não deveriam esperar, né? Na verdade, a gente tem que sempre reavaliar as técnicas utilizadas para poder, na verdade, ter um resultado com essa família como deveria ter, né? Não estou falando que a gente vai ter 100% de resultados, mas o esperar é como se a gente tivesse lavado as mãos, e isso não pode acontecer perante a equipe. Mas já começa-se a pensar no desligamento quando a gente já começa a orientar a família do porquê os contatos com esse residente têm que ser nos dias específicos, né? Então, quando essa família chega lá para mim, Fernando, eu não vou falar para ela que a visita acontece no determinado dia da semana, que a ligação é em determinado dia da semana, à toa. É porque a gente quer, né? Porque a gente acha que... Não. A gente vai começar já a orientar a necessidade da quebra de vínculo. Ou seja, o paciente está lá precisando olhar para ele mesmo, pensando que além das relações que vão ser efetivadas como interpessoais, acontece a famosa relação intrapessoal. Então, ele precisa começar a olhar para ele mesmo, se relacionar com ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele deixou de fazer, o que ele tem que começar a fazer a partir de agora. Enfim, é uma conversa interna. E essa relação familiar atrapalha, né? Você acha que a ilusão de controle ela continua no tratamento? Sim. Né? Só fazer um acrescento. Foi muito boa essa fala dela. O paciente ele vai para o tratamento, mas ele leva a família junto com ele. Deixa eu tentar explicar isso. A família tá ali colada. Aí quando ele se vê sozinho, ele fala: cadê minha mãe? Isso é muito inconsciente. E ele percebe que a mãe já não está mais perto, a esposa já não está mais perto. O familiar que auxiliava, que é o cordão, que tem o vínculo com o cordão umbilical ainda tóxico, né? Que é uma relação bem tóxica, ele procura e já não se vê. Quando ele se vê sozinho, ele fala: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer. Aí eu quero ir embora, porque inconsciente, eu já tô bom. Mas eu quero voltar para casa da minha mãe, na verdade. Eu quero pular do barco da recuperação, porque ele vai pro tratamento junto com essa doença, com essa família. E quando ele se vê sozinho, ele entra em choque. E pensando na família, como reverter um comportamento de codependência sem causar um afastamento? Só uma fala. Eu acho que o primeiro ponto é estudar a problemática. Nós estamos falando de um fator que é multifatorial, é um problema multifatorial. A codependência, ela não é só de cunho emocional, que a gente está falando da visão psicológica, certo? Mas ela também é espiritual, ela também é biológica. Essa mãe está perdendo o cabelo, essa mãe, ela passa às vezes o pente no cabelo, ela vê os cabelos soltando, ela tem coceira no seu corpo, a polícia passa na rua, o coração dela dispara, ela tem um taquicardia. Então, biologicamente, o corpo dela está sentindo. Ela não está dormindo direito, está comendo excessivamente, porque ela fica pensando no filho lá no tratamento. Espiritualmente ela está destruída, ela só chora. Então, o primeiro passo é estudar a problemática.
O primeiro passo é buscar informação, ter realmente uma conversa com profissionais que têm habilidade para dar direções para essa mãe encontrar caminhos. E nós vamos exatamente... E é o que a gente faz hoje na rede de apoio, né? A gente está tentando fazer isso frequentemente, trazendo informações para que essa mãe consiga, o primeiro passo, entender o que está acontecendo. Porque tem muitas coisas que estão acontecendo incolor, invisível. Ela não vê, é inconsciente. E acrescentando essa parte que o Pedro trouxe sobre a tomada de consciência, porque quando eu reconheço o problema, eu vou atrás da solução, né? Se eu não reconhecer, o time que está ganhando não se mexe, então para que eu vou mexer se está tudo certo? Então, quando ela toma consciência, ela vai atrás da solução. E outra técnica, ou seja, outra atitude que a família pode ter e que vai colaborar não só para a quebra do vínculo codependente, mas para que esse filho, para que esse sobrinho, né, para que essa mãe, que seja dependente química ou alcoolista, reaja bem à vida, é dividir responsabilidades. Então, vamos lá, eu te quero limpo, eu não te quero em uso. Eu te aceito em casa, mas limpo. Em uso eu não te aceito. Então, começar a colocar limite, responsabilidade, ele tem que fazer o papel dele. Não adianta se esse filho tem 40 internação, então ele já recaiu e voltou ao uso mais de 40 vezes para ele ter 40 internação, a gente faz essa conta. E como é que faz se essa mãe sempre se comporta da mesma maneira? Não tem como, esse filho não vai evoluir, ele nunca vai aceitar que ele tem que também mudar a vida dele. Então, além de tomar consciência, dividir responsabilidades. Exato. E para esse filho que é dependente químico, ele pode ajudar a quebrar a codependência quando ele começa a ter autonomia na vida dele. Então, isso acaba já dividindo esse elo patológico. Fundamental, então, seria fazer psicoeducação, mas não adianta nada eu entrar na sala de psicologia no primeiro dia, ter um insight de tudo que está acontecendo e parar por aí, né? Não regaçar minha manguinha, não trabalhar. Eu uso exemplo, eu faço a manguinha regaçando assim para os pacientes. Ó, vamos trabalhar, não adianta só eu entender o problema, né? Então, acho que uma das partes da psicologia é entender que não adianta eu ter insights, eu reconhecer. Não adianta eu saber aonde eu tenho que ir se eu não dar o primeiro passo. Não dar o primeiro passo. E por que o codependente ele evita tanto de buscar ajuda para si mesmo? Porque já tem um PI, que é o paciente identificado. Para quê? É ele que é o problema, não sou eu. Já tem a ovelha negra, né, que é o PI, o paciente identificado. Explica isso daí pro pessoal em casa. Bode expiatório. Na verdade, o PI é aquele paciente identificado. Quando a gente usa essa palavra dentro da nossa área de atuação, é quando a gente resume que todos os problemas daquela família é direcionado àquela pessoa. Então, a mãe, ela não tem, né, o casamento que ela esperava. O pai não tem o trabalho que ele esperava. E tudo se resume a eu tenho um filho dependente químico. Então, isso é o problema. Né? Então, quando a gente usa essa palavra PI, é justamente para jogar além das responsabilidades, mas o fracasso familiar em cima dessa pessoa. É claro que uma pessoa dependente química, ela vai adoecer a maioria das pessoas em volta dela, se não todas elas, mas essa jogada, ou seja, eu estou terceirizando o fracasso da minha vida para essa pessoa, porque ele é o problema. Então, quando ela faz o processo de internação para o filho, muitas pessoas acabam colocando limite. Olha, mas ele é o problema. E quando o psicólogo liga lá, né, Dona Maria, calma, Dona Maria, vamos conversar. Você falou isso na ligação, vamos com calma, ele está aprendendo agora. Ah, Jaine, mas eu já sofri muito. E essa mãe começa a justificar, a gente entende que a resistência ali começou a aparecer. Né? Ou seja, eu aceito que o meu filho é tratado, mas eu não vou tratar. E aí entra o processo de conscientização. Quando a gente fala da psicologia nessa visão, é uma visão sistêmica. É óbvio que a família ela vai, de alguma forma, jogar a culpa no bode expiatório, na ovelha negra, nesse indivíduo que está usando a substância psicoativa. Mas ela não consegue olhar para o sistema que está danificado, que é o sistema familiar. Então, como a Jaine trouxe, o pai está com problemas no serviço e ele culpa o filho que está usando drogas. O casamento está fracassado, a culpa é do filho que está usando droga. Eu não estou conseguindo pagar as contas, nossa situação financeira, porque o filho está usando droga. Mas, na verdade, é o sistema familiar. E quando eu volto esse olhar para o sistema familiar, eu quebro as barreiras do querer culpar o outro. Essa terceirização de culpa é muito comum e frequente em uma família que tem um dependente químico ou um usuário de drogas. Por quê? Porque esse indivíduo, quando ele está no uso de substância psicoativa, existe uma progressão. O uso, abuso, até chegar na dependência química, ele já foi preso, ele tomou tapa de polícia, ele já teve BOs, já largou de mulher, já brigou, polícia, tiro, arma, um monte de coisas aconteceu. Tráfico.
E todos esses traumas que foram causados por esse indivíduo, a família recebeu essa bomba. Porque a família é essa barreira de proteção. Todos estão sentindo a dor. Mas a culpa é de quem? De quem está causando e de quem está usando. Quando o indivíduo faz um tratamento e ele volta para casa recuperado e agora essa família não tem mais a ovelha negra para culpar, eu não tenho mais esse bode expiatório, como que é a palavra sigla que você usou? PI, paciente identificado. Eu não tenho mais meu paciente identificado e agora a família vai ter que se tratar, a família vai ter que assumir a responsabilidade que o meu problema do meu casamento sou eu preciso de terapia, eu preciso de encontro de casal, eu preciso ir numa espiritualidade, aí agora dói em todo mundo, você percebe que agora vai movimentar toda essa família? Então pode acontecer do dependente químico se recuperar e a família não. Exato. Ou a família se recuperar e o dependente químico não. Sim. Né? A probabilidade, Fernando, do dependente químico se recuperar longe da família, ela também é grande comparada a quando ambos, né, também se recuperam. Porque quando a gente fala em recuperação, eu não posso fazer esse paciente entender que ele depende do outro para ficar bem. E a família também. Eu não posso falar para a família que ela depende do paciente para ficar bem. Ambos precisam se cuidar individualmente. Então, eu já vi muitos casos de famílias estarem bem, fazendo desligamento emocional. Isso é muito ruim, porque quando a gente não vê melhora no paciente, parece que fica uma coisa faltando, né? Nós, assim, que trabalhamos na área, a gente fala, poxa, podia, né? Tá todo mundo bem, né? Mas a maioria dos casos são ambos adoecidos ainda. Né, de não conseguirem se desvincular, de não conseguirem evoluir individualmente, né, mesmo entendendo que se o outro não quer, eu preciso querer e assim por diante. E sabendo que a evolução pessoal colabora para a evolução do outro. Então, quando a família está bem, o paciente também busca estar bem e assim por diante. O Isaac fez uma pergunta, ele falou assim, quando a família não quer buscar ajuda, porque o paciente já está tratando, já está em recuperação e a família não busca ajuda. É porque a família não quer acreditar que ela usou droga. Ela fala assim, não foi eu que usei droga, quem usou droga foi o Joãozinho. Então ele precisa de tratamento, eu não preciso de tratamento. A resistência que a gente vê hoje dentro das instituições para a família buscar tratamento é porque ela entende assim, não, era ele que estava usando droga, então ele tem que usar, ele tem que fazer o tratamento. Não é eu. Mas por que eu tenho que ir no psicólogo? Então, para você mãe, pai que está nos assistindo agora, você familiar, é esse sistema que está danificado, o sistema familiar, que foi danificado por múltiplos anos, né, de uso de substância psicoativa desse indivíduo ou de outros terceiros da família, porque é sempre assim comum, né? O pai também busca uma fuga da realidade, mas não se assume ainda como dependente porque está na fase do uso, e aí esse usuário, o dependente chega na clínica e fala assim, mas quem tinha internar era meu pai, porque meu pai bebe todo dia. Vocês já ouviram isso? Acho que é comum, né? Todos os dias. E aí ele fala assim, quem tinha que vir pro tratamento era meu pai que tá enchendo a cara lá. É minha mãe que tem que ir, é minha esposa, é meu irmão, não sei o quê. Mas essa família tá doente. Então, ter essa consciência de doença, de que a família tá com um problema e querer buscar ajuda é o que nós estamos fazendo aqui agora, trazendo essa luz, né, para que você que está em casa consiga buscar a ajuda de um profissional e entender que o sistema familiar ele está danificado e precisa, sim, realmente de um olhar de um supervisor, de um profissional para te dar direções. E a gente até entende, né, que a família que está num processo como esse está bem cansada, né, bem exaurida. Sim. Em relação a tudo que está acontecendo, né, emocionalmente está muito apático, muito cansada. Então, quando interna, é a mesma coisa que tirasse uma férias daquele problema, né? Mas a família que vai fazer a diferença é aquela família que vai fazer o enfrentamento junto, né? E para fazer o enfrentamento junto, então eu vejo que a visão ela vem sendo distorcida. A visão não é fazer tudo para ele dentro do tratamento, trazer todo o tipo de alimentação, trazer tudo o que ele quer no tratamento. A visão seria eu olhar para mim e me cuidar agora para poder cuidar dele. Tudo que é excesso é negativo, né? Quando a gente dá exemplos de famílias bastante solicitantes ou que exigem frequência maior nas unidades, que vê o filho todo dia, aquela família com excesso de preocupação, tudo que é excesso é ruim. A gente percebe que são fases. Então, geralmente eu vejo isso, Fernando, em famílias, né, que é a primeira internação do filho. Primeira, segunda, terceira. Aí a coisa vai mudando, mas não vai mudando para melhor, vai mudando para pior, porque aí entra a zona de conforto. Que aí o excesso aqui é do abandono.
essa família não vai mais na visita, essa família não quer mais ligar para esse paciente, essa família não traz nem os produtos básicos de higiene. Então, são dois polos. Quer penalizar, né? Isso, são dois polos. Não, essa questão de penalizar existe muito. Muito. Fala que agora, já que é essa daí, agora eu não vou mandar mais nada. E reflete isso que você falou, que é o cansaço. Apatia, cansaço, que a gente usa dentro da psicologia para fazer uma avaliação do humor, né, do ser humano, que ela está na fase da anedonia, aquele desânimo, não tenho mais perspectivas, meu filho não tem jeito, estou de férias. E aí entra a palavra estou de férias, de fato. Então, essa família não vai para Miami, essa família interna o filho, porque é assim que ela descansa, é assim que ela vê prazer, é assim que ela sai com o esposo para comer uma pizza. Senão ela não tem paz. Mas o excesso de abandono, o excesso da ausência que caracteriza o abandono também é ruim. Então, a gente vai tentar trabalhar essa família, o equilíbrio. Então, o resgate de vínculo para aquelas que perderam e o controle de vínculos para aquelas que têm muito, né? Que têm o excesso de vínculo. E jamais nós estamos aqui também para tentar falar da dimensão da dor. Ninguém aqui de nós aqui que estamos aqui conseguimos sentir o tamanho da dor que cada família passa de ter um ente querido no mundo das drogas. A gente toma aqui só para ajudar para o processo se tornar mais eficaz, mais leve. Por quê? Porque o que a Jaine trouxe agora é o extremismo. Esse extremismo é os polos, né, da bipolaridade. Eu quero estar muito perto do meu filho quando eu não consigo, porque eu gero uma expectativa, né, e me frustro por conta da recaída, eu também não quero mais ele por perto, eu quero abandonar. E esse extremismo, que é a bipolaridade, eu quero muito perto, mas eu quero abandonar, é comum nas famílias. Então, para você que está em casa, mais uma vez, tente identificar em qual fase você está. Você está querendo estar muito próximo da pessoa que está em tratamento ou você está querendo abandonar ele? Vamos buscar o equilíbrio juntos? Então, ouça a voz dos profissionais. Busque o equilíbrio. Tente, de alguma forma, não ter o excesso, que é o que a Jaine trouxe aqui. Porque o excesso, ele também é ruim. Ou excesso de muito cuidado, que eu quero ter ele dentro de uma gaiola, eu quero carregar essa gaiola na mão com o meu filho, porque ele não pode ir ali na esquina. Isso é doentio, é patológico, entende? Eu não vou deixar ele ali na esquina. Que ele vai ali na esquina, eu já começo a ligar para todo mundo. Olha, ele foi ali na esquina, fica olhando. E agora? Será que ele vai usar droga? E eu também não posso dar liberdade de dar a chave e falar, vai, fica, faz o que você quiser, vai, levanta voo. Eu tenho que buscar o equilíbrio. E isso é uma filosofia do amor exigente. Eu amo você, mas eu não amo seus comportamentos inadequados. Vamos levar para assertividade, olho no olho. E aí, filhão, como tá hoje? Vamos colocar limites aqui, ó. Você vai sair, mas você vai ter que chegar às 10 horas da noite, ok? Ok, isso é assertividade. Aí eu busco o ponto de equilíbrio da família. E a codependência, ela é um transtorno ou ela é um comportamento que é aprendido com o tempo? Ela é um transtorno, mas infelizmente ela não consta no nosso CID-11, na nossa DSM, né? Que são os manuais, os critérios, que na verdade nesses manuais consta critérios diagnósticos para a gente poder enquadrar, né, problemas patológicos ou, pensando no DSM, unicamente psicopatológicos. A codependência, ela é uma doença. Na verdade, ela é um transtorno. Porque quando eu uso a palavra doença, eu estou descrevendo uma única causa. Exato. Quando eu uso a palavra transtorno, existem várias. E a codependência, existem várias causas. Talvez a mais comentada, fomentada, é a causa emocional. Mas existem outras por trás, né? De toda essa construção da patologia, desse vínculo doentio, dessa relação disfuncional ao longo dos anos. Porque pode ter a codependência sem o uso de substância. Que a gente está falando da dependência afetiva, né? O termo muda, mas na verdade é a mesma ideia. Sim. A diferença é que a codependência na dependência química está ligada a alguém que está usando droga. Exato. Tá? E a dependência afetiva está ligada a qualquer outra pessoa, talvez de elo principalmente afetivo. Geralmente parceiros, parceiras, né? É mais no sentido de relacionamento, na maioria das vezes. Mas não é uma regra também, Fernando, não é uma regra. Mas quando eu estou falando de codependência, é um transtorno. Mas a falta, às vezes, de estar em um manual faz com que a população, a sociedade, não veja a importância que é falar do tema. Né? Então, são sintomas, sinais e características que várias pessoas vão apresentar, por isso que a gente usa critério. Então, se a pessoa não está no mesmo ambiente, não está na mesma cultura, não tem as mesmas características, ela vai se enquadrar nos mesmos critérios levantados por aquela psicopatologia. E a codependência é isso. Ela tem os mesmos critérios, independente de pegar uma pessoa daqui, uma pessoa lá do Amazonas, que tem histórias diferentes, mas apresenta os mesmos sinais e sintomas. Mas isso não está lá na DSM. Como que a gente faz para orientar a família, né? Eu geralmente costumo levar estatísticas.
Então eu pesquiso, falo, olha, mãe, não é só você que passa por isso, levo números para ela, muitas vezes, para ela entender que ela não é aquela pessoa que está carregando sozinha esse fardo, ela não é a escolhida, né, a única punida no mundo. Mas se torna muito difícil porque existem vários profissionais que apoiam, né, que é a favor, né, de entrar aí no quadro de doença, e existem vários profissionais que são contra. Então a gente vai ver dois lados, né? Aquele que é a favor e aquele que é contra entrar como doença a codependência, né? Quem é contra não trabalha com isso. Eu já falo na lata. Ah, você é contra, então você não trabalha, você não sabe como é que é a realidade. Né? Porque para poder enxergar, eu acho que a pessoa tem que passar a querer olhar para aquilo. Então, se eu acredito que codependência não é um transtorno, não afeta a pessoa, não é uma patologia, eu não estou me importando com as pessoas que sofrem com isso. Sim. Exatamente. Eu, quando escutei a primeira vez a palavra codependência, foi no ambiente clínico, né, de recuperação para dependência química. E chegando na faculdade, eu conheci uma professora, a Jaine conheceu ela, estudamos juntos, né, a gente estudou na mesma faculdade, inclusive na mesma sala, que é a professora Maria Junqueira Zampieri. Maravilhoso. Ela tem um livro que ela fala sobre a codependência, mas não na visão da dependência química. Ela fala da codependência emocional. E essa visão, quando eu ouvi mais uma vez essa palavra, agora na faculdade, com a visão da psicologia, eu entendi que não era só o fator patológico do cordão umbilical, que sempre na minha cabeça, quando fala a palavra codependência, eu imagino uma mãe carregando um filho velho com um cordão umbilical ligado nela. Esse cordão umbilical, ele é o fator também emocional. Mas eu percebi ao longo do tempo, hoje com as práticas clínicas e com todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, que a codependência está muito ligada também aos fatores biológicos. Inclusive eu falei disso aqui quase agora, como reflete no corpo da família as dores de um terceiro. Porque esse vínculo de DNA, esse vínculo físico, vínculo afetivo, ele reflete através das doenças psicossomáticas. Então, o corpo sente que não é mais agora um fator só do amor. Por exemplo, agora se a gente for pensar, como a Jaine trouxe, um namorado que é apaixonado por uma menina e que agora ele foi largado por ela e ele vai para a ideação suicida imediato. Ele vai se jogar numa linha do trem, ele vai colocar uma corda no pescoço. Para ele chegar na ideação suicida tão rápido é muito patológico. É uma situação que reflete do psicológico para o biológico. Esse fisiológico está sentindo tanta dor que aí entra o fator espiritual, cara. Não tem como não falar de fatores biopsicossocial e espiritual dentro da codependência. Por isso, hoje, a Organização Mundial da Saúde considera uma doença quando tem fatores biológicos também. E os fatores biológicos, se a gente for olhar para o fator neurotransmissores de liberação de hormônios, imagine essa mãe numa depressão porque o filho está no uso de drogas, sabendo que a qualquer momento pode entrar um traficante ou um policial para trazer uma notícia de morte que esse filho tem, e como isso reflete no corpo dessa mãe, que ela já não tem mais vida. É biológico, cara. Isso é doença. É óbvio que eu estou falando baseado no que nós estamos vendo nas nossas práticas clínicas, nas nossas experiências dentro das instituições. Mas se a gente for para levantamento de critérios do o que causa realmente essa dor, é além do emocional. É sobre isso que eu estou tentando trazer. E esse além do emocional sai do campo psicológico e vai para o campo médico. E quando a gente entra no biológico, a gente vê as marcas no corpo dessa mãe quando ela chega. Ela toda arrebentada, ela toda destruída, né? Essa esposa. E isso vai trazendo... Imagina o tanto de problemas que essa família não traz agora, que são fatores de alimentação. Essa mãe tem problemas gástricos, ela tá ali com o seu organismo todo danificado. E os fatores do corpo dela, ela já não consegue mais fazer nenhum exame. Isso é muito triste, é dolorido falar sobre esse assunto e é muito complexo porque para nós ainda é muito desafiador entrar nesse campo. Por quê? Porque nós não temos tantas pesquisas científicas que dão afirmações para a gente poder afirmar algo aqui. A gente fica numa zona cinzenta. E entende? fica complicado da gente falar porque até com dado científico, né, até
uma doença que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é a dependência química, né? Tá lá no DSM, né? Sim. Só que a gente não consegue tratar como outra doença que precisa ser tratada. Por exemplo, se um paciente ele tá lá, ele entra com um diagnóstico de câncer, ele vai para ser tratado, ele vai respeitar o processo. Por que que a dependência química e a codependência a gente não conseguimos respeitar esses processos? Por quê? Na verdade, eu fiquei muito chateada, viu? Porque eu tava com uma esperança que a CID-11 ia trazer algum aspecto da dependência afetiva e eu fiquei bem não chateada. veio, né? A gente sempre espera, né? Quando lança mais um. E esses são os nossos direcionamentos, né? É a Bíblia do psicólogo e do psiquiatra, né? A gente fala. E não veio também. A gente fica... Que inclusive foi lançado a DSM, a última versão agora em 2022, que é a DSM-5-TR, que está relacionada já à CID-11, alguns aspectos, mas que não foram incluídos os critérios voltados para a codependência. Mas voltando um pouquinho na palavra do Pedro aqui, quando a gente usa muito a palavra mãe, essa figura materna, e você falando sobre os aspectos depressivos, lembrando que os transtornos de humor estão muito mais verificados em mulheres. E quando a gente fala em mulher e transtorno de humor, pensando na depressão, unipolar que seja, ou né, em outros tipos de depressões, eu também penso nesses transtornos de humor voltado para esse excesso de afeto, para essa dependência afetiva, para essa codependência emocional, né? Então, por isso que a gente usa muito a figura materna aqui, ou mesmo da mulher, para essa relação já com os transtornos de humor, né? Olhando para isso, que nem eu estava falando agora, Jaine, para essa questão de buscarem tratamento numa doença que talvez assim pareça ser mais grave, mas a gente sabe que não, porque a dependência química está aí como uma doença que está devastando vidas, está tirando noites de sono de familiares, então automaticamente não é só o dependente químico, a família está sendo toda afetada. Olhando para isso, por que o ciclo de tratamento ele não consegue ser respeitado? Bom, existem várias opiniões nesse campo. Já a gente começa por aí. É muita gente querendo palpitar sem estudar, sem ter direcionamentos. É o achismo. Hoje a gente falando sobre mecanismos ou meios de intervenções. Eu conheço muita gente que sabe que tem vários centros de recuperação, várias comunidades terapêuticas, mas eu falo, vocês sabem como é que funciona? Não. Ah, deve ser horrível, né? Pô, mas você não sabe como é que funciona? Como é que você sabe que é horrível? Então, assim, existe uma generalização, né? Falta de conhecimento, de entrar nessas instituições. Eu não estou falando nem do processo terapêutico abstinência total, estou falando de todos os contextos, né? Mas olhar para que aquilo está, na verdade, tentando resolver uma problemática de saúde pública, né? Então, não são instituições que estão, na verdade, levantadas ou abertas, né, por fins ou ideias particulares, mas é uma resolução coletiva. Uma necessidade da sociedade. Necessidade da sociedade, perfeita essa palavra. Então, muitas pessoas entram no achismo, não vê valorização nisso e, na verdade, banalizam já a parte da dependência, né, por não respeitarem que é uma doença, não respeitarem que é um problema, acreditam que isso ainda está muito ligado ao uso ilícito ou atitudes, comportamentos ilícitos. Que é totalmente diferente. O dependente químico tem uma história ilícita, mas ele é dependente químico. E isso não faz ele sofrer menos. Isso não faz ele não ser, né, não ter o transtorno instalado nele. Então, a gente conseguir separar isso. E isso está muito, acho que, colocado como social, como aceito ou não aceito perante a população toda, infelizmente, para alguns profissionais. Né? Conheço muita gente que não quer trabalhar na área e que me pergunta, por que você foi trabalhar com isso? Dependente químico, Jaine? Drogado? É verdade. É a realidade. Sim. Fala, pô, mas a pessoa tem problema. E isso tá na DSM, imagina se não tivesse. Perguntam até pra mim isso, fala, o que você tá fazendo? Então, isso que é complicado, essa visão, porque essa visão ela passa a chegar até na família, porque ela vai lá no primeiro e no segundo mês, a parte física da doença já melhorou, e a primeira resposta ele vai lá, convence também, agora eu vou fazer assim, assim, assim. É aquele cara que vai correr uma maratona de 50 e se preparou para uma de 5. Exato. E como que a gente vai fazer? De que maneira a gente vai buscar soluções? Porque nós temos aí profissionais na área
Então, nós precisa falar sobre isso, nós precisa orientar esses profissionais, porque esses profissionais, eles precisam estar preparados para isso. Nem que a última decisão seja de abortar o tratamento, mas o profissional ele precisa gastar todo o conhecimento dele para poder trazer essa pessoa para a realização do processo do começo ao fim. Eu venho falando desde 2015, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu fiz uma afirmação semelhante a essa que eu vou afirmar aqui agora. Quem está me seguindo, quem me acompanha nas redes sociais, Pedro? já ouviu falando isso. Sabe por que eu tô falando? Porque tem aquela galera do 90 dias quebra de compulsão. Exatamente. Isso é uma proposta errada, que eu vou, inclusive, falar uma coisa aqui agora, que eu venho falando já há um bom tempo, e eu gostaria até que a gente conseguisse falar mais sobre isso, né? Eu acredito, o Brasil, ele é um país que está desenvolvendo e está indo na frente de muitos outros países quando se diz tratamento para dependência de álcool e outras drogas. Mas nós vamos ainda desenvolver muito mais propostas de tratamento diferentes do que existe hoje no mercado. Hoje os tratamentos existentes, eles estão arcaicos. Hoje os tratamentos eles estão ultrapassados, os modelos atuais. E todas as vezes que surge algo novo, os antepassados, os nossos ancestrais da recuperação, que são aí chamados de dinossauros, tenta fuzilar qualquer proposta filosófica de tratamento, de método de tratamento com eficiência, com eficácia, que é com embasamento científico. Todas as vezes que a gente vê algum profissional falando algo diferente, aí vem os dinossauros, que são os arcaicos, fuzilar os modelos novos de tratamento. E tem tanto modelo novo de tratamento, tem tanta coisa nova chegando, mas eu acredito também que logo, logo nós aqui do Brasil, a gente tem bons profissionais, a gente tem uma galera aí que está se esforçando no Brasil, a gente tem acompanhado pessoas, inclusive esse nosso movimento que nós estamos hoje aqui, é um movimento que está trazendo informações, a gente vê repercutindo, inclusive em vários lugares, mas nós vamos chegar daqui a alguns 10 anos com novas propostas de tratamento. Eu acredito que vai mudar as propostas filosóficas hoje de recuperação que existe no Brasil. Eu acredito nisso e nós somos a geração que vai trazer novas propostas de recuperação, porque é uma galera que está empenhada. Nós estamos vendo hoje, como antigamente não se via, profissionais da saúde entrando nesse mercado, entrando no segmento, como a Jaine acabou de trazer. Eu acredito que a própria família dela já deve ter perguntado para ela: o que você está fazendo no meio desse monte de gente doida? O que você está fazendo nesse meio de um monte de gente que é dependente químico, como ela trouxe, né, uma palavra, drogado. É isso mesmo. Mas o que faz a gente querer entrar cada vez mais e mergulhar é a ciência chegando onde era fundo de quintal. É a ciência chegando nos fundos de quintal anônimo, que é a galera que abria comunidade. Antigamente, há 10 anos atrás, falando nem de antigamente, falando de 10 anos atrás, na história do Brasil. Hoje nós estamos aí no século XXI, mas ainda nós estamos com o modelo arcaico. E olha que nós no Brasil estamos na frente de muitos países que infelizmente não tem o que nós temos. Mas nós vamos chegar ainda daqui uns 10 anos, pode marcar esse dia, daqui 10 anos nós vamos estar com modelos diferentes no Brasil, com tratamento que vai trazer mais eficácia, porque nós estamos também aprendendo e aprendendo de alguma forma com a ciência. A ciência entrando nesse segmento, nós vamos ter mais eficácia e resultado com um índice de recuperação mais alto. Essa é a nossa proposta. Antes de acabar, dessa via de regra, né? Antes de acabar, eu queria Fui polêmico. tirar uma dúvida, né? Qual que é o risco de uma alta precoce e o que determina um dependente ter uma alta realmente válida? Eu acho que a Janine vai falar um pouco mais. Deixar. Eu só quero fazer um caso. Cada caso é um caso. Exatamente. É por esse motivo que às vezes a gente quer ficar o tempo todo comparando os casos. Então, essa falha na comparação faz o diagnóstico precoce dar erro e jogar o indivíduo na lama. Bom, na verdade, a gente já começa pensando que para esse paciente ele tem que ter um PTS, um PAS, né? Que nosso projeto terapêutico singular, nosso plano de atendimento singular, individual, enfim, tem vários nomes aí. Mas é um projeto para cada caso. Então, eu vou valorizar a história dele, eu vou valorizar a história do início do sintoma, eu vou valorizar qual é o aumento do padrão do sintoma. Tudo isso a gente vai valorizar para esse indivíduo. Quando a gente vê um destaque, né? Não é raro, não. Acontece, sim. Altas, né, antes do tempo comum ou esperado no processo. Mas a alta precoce ou aquela alta com uma falta de olhar específico para aquele caso
pode mudar muito, porque ele vai ser um reincidente pelo resto da vida. A gente fala que, geralmente, os primeiros tratamentos... Não estou falando que quem fez 40 não vai funcionar mais, não é isso. Mas a gente vê que nos primeiros, né, Fernando, a essência da motivação já está mais instalada. Sim. Então, a gente não tem esse movimento. O profissional não tem muito movimento em motivar o cara a querer criar perspectivas. Na verdade, a gente tem que reduzir isso. Calma, põe o pé no chão. Peraí, você não vai voar, né? Calma lá. Se você não for piloto de avião, você não voa. Ou você tem que comprar a passagem aérea. Então, a gente reduz as expectativas. Uma pessoa que tem com muitos tratamentos, a gente precisa levantar essa motivação. Então, a gente fala que no início, quando as pessoas chegam para uma internação, elas conseguem, né, se enxergar melhor lá fora. Mas a alta precoce é isso. Ela aumenta a chance desse cara voltar e aumenta a chance dessa desmotivação também acontecer. Na fala da Jaine, já está trazendo o que eu acabei de falar. Quando eu falei 10 anos, daqui 10 anos nós vamos ter modelos diferentes de tratamento, ele surge a partir de uma fala dessa. Se o indivíduo chegou na minha instituição, independente se eu sou comunidade, clínica, hospital ou qualquer outro equipamento que atende a dependência química, e eu consegui separar o residente que é a primeira internação e o residente que já tem 40 internação. Só nesse movimento aqui eu vou ter um pouco mais de efetividade no resultado. Agora, pensando em números final, de resultado de tratamento. Porque pensando que o indivíduo que está na primeira internação tem uma motivação lá em cima, eu vou trabalhar com ele com aspectos de uma linguagem mais simples. Esse indivíduo que já tem múltiplas internações, eu vou ter que trabalhar com uma linguagem um pouco diferente, como ela mesmo colocou, para elevar esse indivíduo. E esse aqui eu vou ter que encontrar o equilíbrio dele. Vou colocar uma pedra, vou fazer ele pensar. Ele está mais... Eu tenho que aproveitar, sim, essa primeira internação. A Jaine falou uma coisa que é interessante. Eu tenho que aproveitar. Eu, como profissional, eu preciso aproveitar esse indivíduo de primeira internação. Eu vou entregar tudo para ele. Eu, como profissional. Mas será que eu, como profissional, estou com disposição de entregar tudo para esse indivíduo, preocupado com isso? Ou eu estou simplesmente colocando ele num balaio, colocando ele num saco e falando, é tudo igual, é tudo nóia, tá tudo metendo louco, tá tudo manipulando. É a frase mais falada dentro da clínica e da comunidade terapêutica. Tá manipulando. E aí, eu profissional, será que eu estou afim de mergulhar, investigar esse caso e ajudar esse indivíduo de primeira internação e ter um índice de recuperação ali? Ou eu vou colocar ele no pacote, no balaio? E aí, pessoal que está em casa? Porque esse índice aí, essas pesquisas que estão falando aí, né? Falou até no programa retrasado, né? Que o companheiro acabou se tirando a sua própria vida porque ele acreditou que ele fazia parte dos 97%, né? Então esse índice aí, nós não sabemos de onde saiu essa pesquisa, quem que elaborou essa pesquisa, que 3% se recupera. Quantas vezes então, já não escutei isso dentro da comunidade terapêutica? Então... Não, que 10, de cada 10, um fica limpo. Que quando você viu uma pesquisa indo na sua comunidade, você que está em casa aí, quando você viu alguém indo lá na sua clínica... Nunca acontece isso. Já viu algum censo indo na sua clínica lá, Jaine? Você falando, ó, psicóloga, eu vim aqui para conversar com você. Só para criticar. Pra Você levantar percebe? dados, não vai levantar. É mentira, gente. Esse povo inventa umas coisas, uns achismos que tem. Então esses achismos nossa, dos, só atrapalha. dos 90 dias e dos 97% vamos cair por terra aqui hoje no programa. Na verdade, são, eu acho, ideias para justificar o fato de não acreditar no serviço. Né? Mas não acreditar no serviço, você tem total direito. E eu não estou aqui para convencer ninguém, né? A não ser o meu paciente. Se você não acredita, tudo bem, vai trabalhar com outra coisa. Tem muita coisa no mundo para a gente trabalhar, né? Mas isso não quer dizer que a sua fala, o que você está falando é verdade, é uma afirmação. E isso acaba causando problema, né? Como um todo. Porque eu já vi vários terapeutas chegar, né? Inclusive, quando eu estava no tratamento, teve um terapeuta que ele foi muito infeliz, que ele chegou na sala e falou, ó, 5 de vocês aqui vão ficar limpos. Nós estávamos ali em torno ali de 50 pessoas. Motiva, ali. Né? Então, não sei se foi uma motivação que ele quis dar ali, Sim. mas as pessoas estão acreditando muito nisso, né? E agora eu vou gerar uma polêmica aqui, né? Porque a palavra adicção tá como escravo, né? E muitas literaturas, a pessoa ela vai se apresentar como um adicto, né? E na psicologia, no olhar da psicologia, eu instalo ou não instalo uma crença na mentalidade do indivíduo? Quando eu afirmo, eu estou afirmando, né? Eu estou falando, eu estou acreditando nisso.
E esse fator recorrente de afirmação, que é o poder da palavra, né? A gente Mas tá vai usando... ser muito criticado por eu essa sei, fala aqui. eu sei disso. E quando a gente gosta de polêmica, né? Mas a gente tem que entender que, assim, quando o indivíduo ele fica reafirmando e afirmando o tempo todo que ele tá na doença, é simplesmente para ele não se esquecer de que ele precisa se vigiar, que é a Lembrando autovigilância. que a adicção seria O significado da palavra adicção é escravo de algo, né? É óbvio que o indivíduo que está no uso, que chegou na dependência, ele está escravo daquela substância. Mas a partir do momento em que ele consegue encontrar os caminhos de viabilidade da recuperação, que é viver em sobriedade, ele já não está escravo agora naquele momento. Então, quando nós trazemos essa afirmação à luz da psicologia, se a gente for olhar mesmo qual é o poder da palavra, o poder da afirmação, da repetição, eu vou criar um hábito, porque eu entrei no ciclo vicioso de repetir aquela fala o tempo todo, e aí eu desenvolvi um hábito. E aí esse hábito agora, ele vira no inconsciente algo comum, natural e automático. Como é que eu faço para observar essa crença que está no inconsciente, que eu acabei criando, para conseguir desfazer disso? Provando para mim mesmo que eu tô conseguindo viver em sobriedade. É muito forte isso que eu vou falar. Provando para mim mesmo que eu tô vivendo em sobriedade, porque o meu maior inimigo tá dentro da minha própria cabeça. O meu inimigo tá dentro de mim. O meu inimigo tá dizendo para mim que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um falso manipulador, um desonesto, e eu tô provando o contrário, porque agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu não tô mais praticando o id, que é o que Freud fala, né, que são os impulsos, esses infantis. Agora o superego, ele tá tendo um pouco mais de liberdade, que é o meu livre-arbítrio, que é o ego, que eu tô tomando decisões para desenvolver e lutar contra mim mesmo. É muito louco falar sobre isso, porque se eu afirmar que eu estou na doença o tempo todo, eu estou dando um pouco de facilidade para minha própria mente, que é manipuladora, para achar uma quedinha ali na frente. É a âncora, né, do vitimismo. Tenha dó de mim, cuidem de mim, me salvem. Mas vamos pensar na cultura do eu sou um adicto. Existe uma cultura, né? É como se fosse aceitar que tem um problema. Muito bem colocado, Pedro. Mas a gente não pode ser radical também, né? Vamos causar tanta polêmica assim, Fernando. Vamos com calma. Eu acho que a gente está chegando no fim do programa. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast. E a última pergunta o Isaac vai fazer. Então tá com você. Na realidade, eu queria que você fizesse aquela pergunta que não pode faltar aqui no programa. Então quem que vai ter que responder essa vai ser a Jaine. Vamos imaginar aí, Jaine, que você aí pode trazer uma mensagem aí para 8 milhões de pessoas. A gente sabe que um censo bem antigo, ele vem dizer que 28 milhões de pessoas estão passando pela problemática da dependência química. Então, se existe 28 milhões, existe por trás dessas pessoas familiares. E se você fosse deixar uma mensagem de esperança, porque a gente vê muita desesperança nesse campo, qual mensagem você deixaria para aquela família que está ali, talvez ali no sofá nos acompanhando, talvez vai ver esse vídeo depois, talvez vai conseguir pegar um corte desse do Isaac? Qual a mensagem que você deixaria para essa família? Uma mensagem que vai impactar esses 8 milhões de pessoas aí. Que responsabilidade, hein? Mas eu acho que eu poderia resumir toda essa nossa conversa, por mais que a gente falou de vários pontos, mas pensando na família e pensando no dependente, ou seja, né, ambos estão em sofrimento, talvez de uma maneira diferente, mas estão em sofrimento. Eu resumiria toda essa conversa com uma palavra que saiu aqui, que chama-se autorrealização. É pensar que ambos, família, dependente químico, mãe, pai, tio, filho, enfim, quem seja, né, que ambos conseguem ser realizados, né, com a vida, né, ou seja, buscar coisas que estão satisfeitos, independente do seu redor, independente da sua realidade, independente do seu emprego. Já eu não estou no emprego legal, então começa a pensar em qual emprego você quer ir, em que você quer fazer, né, aonde você quer chegar. Né? Não quer dizer que você tem que sair hoje do seu emprego ruim, mas já pensa no amanhã, o que você quer fazer. E ano que vem, 2026, sabe? Então, acho que se resume nessa questão da autorrealização, de que todo mundo pode sentir a satisfação de estar gostando da própria vida. Então, é pensar nisso. Não é só para o dependente químico, não. Acho que para todo mundo. Né? Só valeu para todo mundo. Legal, estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast. Hoje nós tivemos aqui
convidados especiais, o Pedro Gonçalves sempre está com nós aí com a FENAPAD, e também lembrando também do centro terapêutico, né, que se torna possível, né, a gente levar essa informação, a gente ter aqui pessoas aqui responsáveis para falar de recuperação, para falar de tratamento, para falar de esperança. E então a gente queria agradecer, né, a presença do Pedro, a presença da Jaine, Isaac, todos aqui que colaboram para essa rede de apoio, né? Esse serviço que está sendo prestado de maneira gratuita. Muito bom. Muito obrigado, pessoal que ficou em casa, assistiu aí com a gente. Você que pegou o vídeo por completo, coloque em prática, não seja só ouvinte, seja praticante. A gente costuma dizer, é uma frase inclusive de comunidade terapêutica, né, que o programa ele só funciona para aquele que não é inteligente, mas para aquele que é obediente. Obedeça, coloque em prática e vamos para cima, porque funciona a recuperação. É isso aí. Lembrando, se você vai correr uma maratona de 50 quilômetros, não adianta correr só 5 no treinamento, não. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.